Decorei tudo, um monte de palavra difícil aqui pra gente começar a nossa live. Vamos pra frente. Meus amigos, caros colegas, NTEP é uma matriz que tem linhas e colunas. E vamos discutir aqui com vocês essas novas linhas, essas novas colunas, porque o NTEP é uma matriz que está sendo atualizada. Ela foi gerada, a primeira versão lá em 2006, publicada em decreto em 2007. Isso foi objetivo de uma tese de doutoramento. E a primeira versão do NTEP, acreditem, é a mesmíssima que ainda hoje está no decreto 3048, na lista C do decreto 3048, lá no conjunto das doenças do trabalho e doenças profissionais. Então nós vamos discutir com vocês aqui essa atualização acadêmica da matriz do NTEP. Por quê? Porque a primeira versão, que traz os dados de 2000 a 2004, essa versão é a que está em vigor até hoje. Ela entrou no decreto 3048, lá na lista C, lista C do anexo 2. O anexo 2 trata das doenças do trabalho e doença profissional. E a partir desse decreto, regulamentando a lei que cria o NTEP, pessoal, o NTEP é uma produção científica que foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro a partir da lei 11.430, de dezembro de 2006. Então percebam, essa matriz que correlaciona doenças, né, CID, Classificação Internacional de Doença, com o CNAE, essa matriz, ela entra no ordenamento jurídico a partir da lei 11.430. E só em abril, 1º de abril, dia da mentira, Gustavo, só 1º de abril de 2007, que ela passa a vincular o ato administrativo concessório do INSS. Então o INSS, a partir do decreto, respeitando a lei que é de dezembro de 2006, coloca no mundo jurídico, portanto, da vida, a isso que a gente conhece como NTEP. NTEP, pessoal, é uma espécie de tipologia acidentária brasileira. Então é o único país no planeta que conseguiu inverter o 11 da prova. Olha a importância desse instituto jurídico introduzido no ordenamento jurídico brasileiro por força dessa lei 11.430 de 2006. Vamos discutir aqui, eu estou só fazendo aqui o boa noite aí para vocês. Hoje é sexta-feira, muita gente aí no trânsito, no engarrafamento, muita gente aí já no barzinho dando aquela aliviada. E aqui a gente quer fazer um papo leve, um papo rápido, né? E nossa intenção aqui é essencialmente compartilhar essas novidades. Qual é a novidade que eu quero fazer a introdução e abrir a fala aqui para o nosso amigo Gustavo? A novidade é que o NTEP, ele continua sendo atualizado, porque a metodologia criada no doutorado, essa metodologia está aqui neste computador, está neste computador aqui agora que está gravando essa live, né? E eu rodo essa metodologia em tempos, né? Então de lá para cá nós já atualizamos 4 vezes, né? Estamos na 4ª edição. E qual é a novidade que eu estou trazendo para vocês? Essas novas doenças vinculadas aí aos segmentos econômicos. E a proposta aqui é trazer para vocês uma aplicação prática dessa atualização da metodologia, ainda que não esteja no decreto. Por quê? Porque o judiciário tem usado, olha que interessante, o judiciário tem usado essas atualizações, né, 2ª, 3ª e 4ª, essas atualizações que foram colocadas em livro, né, em artigos científicos publicados em livros, os juízes e os desembargadores têm usado essa atualização
para fins de deslinde, para fins de decisão se determinada situação é acidentária ou não. Então, essa é a proposta objetiva aqui do nosso segundo encontro sobre NTEP, trazer para vocês aí essas novidades. Então, o NTEP, Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, é uma matriz que correlaciona agrupamento de doenças pelo CID-Agrupe, CID na revisão 10 da OMS, CID é Classificação Internacional de Doença, o agrupamento de doença em relação a um conjunto de empresas pertencentes a um determinado KNAI. Qual KNAI? KNAI classe. Lembrando que o KNAI, ele tem uma seção, tem uma divisão, tem um agrupamento, tem a classe, né? E tem a subclasse. O NTEP, ele foi enquadrado na grupo CID, E00 ao E10, são um grupo das doenças endócrinas. Então todos os CIDs compreendidos no intervalo E00, E10, todos os CIDs são correlacionados, os benefícios correlacionados pelo INSS, nessa matriz que vai... Estou dando um exemplo aqui das diabetes, tá, pessoal? E00, E10 é um grupo de CID vinculado a um KNAI. E o KNAI classe, na 4ª posição. Então, quando você pega bancos, entidades bancárias, banco comercial com carteira, ele participa da divisão 64, 2 dígitos. Divisão 64 são serviços financeiros. O 6442 são serviços financeiros, cuja classe é banco múltiplo com carteira. Não entra caixas econômicas, não entra os bancos de investimento, não entra as cooperativas de crédito. Percebeu a diferença? Então, 6422 é a classe que entra apenas os empregadores cuja definição do KNAI preponderante não é o KNAI principal do cartão do CNPJ, é o KNAI preponderante, cujo KNAI preponderante é aquele que tributa o SAT. Esse KNAI preponderante está na 4ª posição. Então você tem um número com 7 posições e você pega, faz o truncamento desses 7 números na 4ª casa. Então os bancos múltiplos com carteira, Banco Itaú, Banco Bradesco, Banco Brasil, todos esses bancos múltiplos com carteira, eles estão inseridos no segmento 6422. A matriz se estabelece entre KNAI classe e o agrupamento CID, né? E só vai comparecer nessa matriz a relação epidemiológica produzida por uma coorte, que é um delineamento epidemiológico que considera a população exposta e o adoecimento diferencial. Só vai compor essa matriz se nesse estudo epidemiológico houver um estimador de risco que aponte com 99% de confiança estatística e 95% de especificidade, aponte um risco relativo maior que 1. Eu sei que essa nomenclatura ficou pesada, ficou estranha, mas eu preciso ser muito preciso com vocês aqui para dizer o seguinte: essa matriz não é eu acho, vós achais, olha o nome, esse nome é feio, então aqui tem nexo. Nada disso. Você tem um modelo epidemiológico a partir de um delineamento chamado coorte, onde você considera toda a população exposta, considerada no tempo de exposição. Perceba, no tempo de exposição. Então, uma coisa é um trabalhador durante 10 anos, outra coisa são 10 trabalhadores durante um ano. Nessas duas configurações você vai ter 10 trabalhadores ano, concorda? Só que são 10 trabalhadores durante um ano e a outra situação é um trabalhador durante 10 anos. Tá claro isso, Gustavo?
o nome disso é pessoa-tempo, né? Então, esse denominador é que garante ou diminui a probabilidade de a gente fazer uma inferência estatística indevida, incorreta. Por quê? Porque você capta toda a população no tempo de exposição de cada um dos indivíduos pertencentes a essa população. Então, se você pega aí um universo aí de 42 milhões de trabalhadores ao longo de 17 anos, que é essa última revisão pega 17 anos da base, de 2000 a 2016. Nessa população exposta, você verifica cada trabalhador, Gustavo, e verifica qual é a data de admissão na GFIP. Verifica qual é a data de desligamento na GFIP. Se esse trabalhador passou os 17 anos desse período de observação trabalhando, vinculado a um determinado CNPJ, e esse CNPJ está vinculado a um CNAE, no final das contas ele vai compor 17 anos vezes 365 dias vezes um trabalhador. Então, o denominador é composto por vínculos dias. Olha que interessante. Não é por trabalhador exposto. Percebeu a diferença? Esse cálculo que considera trabalhador exposto é um cálculo importante, mas ele não tem potência para afirmar risco. Só tem potência para afirmar risco quando você verifica o tempo de exposição individual de cada trabalhador nessa coorte e soma com todos os demais colegas desse trabalhador por empresa, por estabelecimento, vinculando ao CNAE. Que CNAE? CNAE classe. Isso é o denominador. Lá no numerador nós temos dessa população exposta em vínculos dias, quanto foi a benefício, né? Então, a partir desse construto teórico, né, você tem lá a incidência entre os expostos. Por que incidência? Porque você pega casos novos no numerador, dividido pela população pessoas-tempo. E essa população é de vínculos empregatícios, não é de pessoa. Por quê? Porque é possível que uma pessoa, no mesmo mês, tenha 2 vínculos. Percebeu a diferença, Gustavo? Então, o trabalhador que tem 2 vínculos, isso acontece muito com médicos, enfermeiros, professores, né? O cara tem 2 empregos. De manhã e de tarde ele está na escola secundária, empregado, e à noite ele dá aula na faculdade, empregado. Então, nesse mês, ele contribuiu com 2 vínculos, porque ele entrou 2 vezes na coorte. No CNPJ da empresa do colégio secundário e na faculdade. Então, é importante a gente entender quais são as métricas epidemiológicas. Então, primeira métrica, incidência. O que é incidência? Casos novos, num determinado período observado, de uma população definida, conhecida, segregada, rotulada pelo CNAE, pelo NIT e pelo CNPJ. Verifica dessa população o tempo que cada um dos indivíduos dessa população ficou no emprego. Como é que a gente sabe disso? Pela data de entrada e a data de saída. Então, no denominador nós temos vínculos dias e no numerador nós temos casos novos. O nome disso em epidemiologia é incidência. E aqui fica o gancho para uma outra live nossa, que a gente vai falar do Gildrath e do SAT, né? Essa definição é importantíssima para a gente entender o Gildrath, pessoal. Não existe Gilrat. Isso é bobajada, é ignorância de quem está falando isso. Quem fala RAT, Gilrat, alíquota RAT, está dando atestado de incompetência, ignorância total, porque estamos falando de instrumental epidemiológico, que as palavras fazem muita diferença. Então, grau de incidência incapacitante está dizendo grau de incidência. E o que é incidência? Casos novos na população conhecida. Mas não apenas a população conhecida, mas o tempo de exposição conhecido. Certo, Gustavo? Estou sendo muito chato aqui, Gustavo? Sexta-feira, sábado, cerveja, tal, daqui a pouco a balada. Pessoal, NTEP, na verdade, é uma tentativa, né? Foi uma tentativa muito forte da gente escapar do viés da CAT, né? Escapar da primazia catiana, né? Escapar do reinado da CAT, né? O reinado do EPI, o reinado da individualização do SST e partir para uma SST coletiva de saúde pública, de abordagem
epidemiológica, essencialmente a epidemiologia é a única ciência capaz de olhar o coletivo e dizer o individual. Sem abrir mão da medicina, sem abrir mão da anatomoclínica, da fisiopatologia, longe disso. Não estamos aqui propugnando não ter ato médico, não considerar a ciência médica, biológica, biologizada. Isso é importantíssimo. Afinal de contas, o atestado é dado para uma pessoa. O que a epidemiologia faz é olhar o conjunto dos atestados, o conjunto das pessoas e verificar se essas pessoas adoecem de forma diferencial. E a forma diferencial é comparado, daí o nome grau. Essa comparação se dá pelo nível basal de adoecimento. Então nós temos um basal de adoecimento, é o que se espera de adoecimento para os trabalhadores. E quando você tem um excesso de risco, esse excesso de risco é calculado entre a relação incidência dos expostos dividido pela incidência entre não expostos. Quando você tem uma razão de incidência, você tem o risco relativo. Olha como é simples. Por que se chama risco relativo? Porque o risco é relativo a um basal, a uma base de comparação, a uma população de referência, uma população controle. E qual é a população controle? São todos aqueles vínculos empregatícios relacionados aos demais quinais, que não aqueles sob teste. Okay? Então, quando você faz o risco relativo, você está olhando o coletivo dos empregadores, população, censo, 100% da população empregadora. Você está olhando 100% da população empregada, de pessoas, de seres humanos, de pessoas naturais. E você, diante dessa população que expõe os trabalhadores, essa população de empregadores, você verifica o adoecimento diferencial a partir da comparação exatamente com essa população controle. Resumindo, só vai preencher a matriz do NTEP se essa razão entre incidência dos expostos dividido pela incidência entre não expostos, se essa razão for maior do que 1. O nome disso é risco relativo maior do que 1, o nome disso é fator de risco. Por isso que é uma impropriedade muito grande, eu vejo isso direto nos LTCATs, PPRA, uma impropriedade técnica tamanha, né? Pessoas que estão ensinando, né? Pessoas que estão em sala de aula, gente que está dando consultoria, fazendo live aí e tal, e a quantidade de bobagem que sai é impressionante, né? Porque essas definições elas são muito importantes. Não existe agente nocivo. É isso que eu estou te chamando a atenção. Né? Isso existiu lá no infecto parasitário, lá 3 séculos atrás, né? Onde você tem um monocausal, né? Uma relação unívoca, direcional, direta, entre um vírus, o hospedeiro e a contaminação, o contágio. E aí, nessa perspectiva, você se aproximaria da monocausalidade. E aí você pode falar, nesses casos, pode falar em agente nocivo, Gustavo. Mas no dia a dia aqui do profissional prevencionista, você sempre vai estar diante de um fator de risco. Por quê? Porque o que leva ao adoecimento não é o fato de estar exposto a ruído, mas o conjunto organizacional que leva a esse adoecimento que passa pelo ruído, mas não necessariamente por ele. Percebe a diferença entre suficiência e necessidade? Um é necessário, o outro é suficiente. A grande maioria dos casos, né, dos casos de SST, Segurança e Saúde do Trabalhador, não existe SST do trabalho, isso é outra live. Né? Então, cuidado, pessoal. Quando a gente fala PPRA, PCMSO, PGR, qualquer programa de gestão, você está falando programa de gestão de fatores de risco. Por quê? Porque esse fator de risco é apurado segundo a epidemiologia, dentro de um delineamento em que o pesquisador responsável pelo PCMSO, PPRA, LTCAT, vai ter obrigatoriamente que fazer uma disposição epidemiológica para encontrar o quanto de contribuição o trabalhar tem com o adoecer. Por isso que chama fator, entendeu? Porque se o trabalhar for responsável 100% pelo adoecer, isso não é fator de risco, é um agente nocivo. Entende, Gustavo? Quando o trabalhar contribui
com menos de 100%, mas de alguma forma acima de 0%, essa componente é o fator de risco. Okay? E o que é que o NTEP faz? Ele faz o cálculo para cima e para baixo. Então é possível que o risco relativo dê maior do que 1. Nesse caso, fator de risco. E é possível que o risco relativo dê menor do que 1. Neste caso, fator de proteção. Só vai para o NTEP, para a matriz, se houver fator de risco, obviamente. Né? Então, com isso, pessoal, a gente conseguiu dizer para o juiz, dizer para o médico, dizer para a sociedade quais são os segmentos econômicos que têm fatores de riscos associados à forma que se desenvolve o processo produtivo. E dessa forma, inverter o ônus da prova e colocar a oportunidade para as boas empresas apresentarem o contra-NTEP. E a partir do contra-NTEP fazer a contestação. Né? Então, só é possível contestar epidemiologicamente se você tiver uma contra-epidemiologia. E aí o desafio para os PPRAs, PCMSOs e sistema de gestão em geral, né? Esses documentos são meramente cartorários, sem nenhuma preocupação epidemiológica, sem nenhum tipo de acompanhamento sistematizado, sistêmico, né? Algo estruturado dentro de um delineamento epidemiológico, de forma que as empresas consigam produzir com robustez a contra-epidemiologia para dizer, INSS, neste caso, em que pese o nexo técnico epidemiológico nacional, na minha empresa, não há fator de risco, há fator de proteção. Gustavo, como é que a empresa prova no INSS que o NTEP não deve ser aplicado naquele caso daquele trabalhador? O que é que você imagina? Como é que ela faz a contestação? Um laudo feito pelo Paulo Rogério? Um engenheiro qualquer aí? Não, eu contrato Paulo Rogério, dou 1.000 conto para ele aqui, ó. Seguinte, eu quero que você entre na contestação do INSS, faz um laudo aí para mim, para dizer que esse transtorno mental não é relacionado ao trabalho, que esse é da osopatia, que é essa tendinite. É assim? Não, que isso? Não, desculpa. Então assim, a empresa tem um caso lá de um trabalhador com tendinite. Essa tendinite tem nexo técnico epidemiológico. Como é que eu sei? Eu cidadão, vou lá na lista C do anexo 2 do Regulamento da Previdência, aprovado pelo decreto 3048. Lá tem um monte de tabelas. Uma das tabelas está dizendo 2910, fábrica de automóveis. Como é que eu sei? Vou lá no anexo 5 do próprio regulamento que diz fábrica de automóveis é 2910. Opa, eu sei que é fábrica de automóveis, que eu conheço a empresa. Vou no anexo 2 e verifico 2910. Quais são os agrupamentos de doença que tem nexo epidemiológico? Ah, tem aqui, ó. M65 está no agrupamento M60 ao M70. Qual é a doença do trabalhador? Tem um atestado da empresa que pagou os 15 dias, não tem, Gustavo? Ela sabe qual é a doença do trabalhador, não sabe? M65. E o que é M65? Tendinite. A empresa sabe qual é o KNAI dela, preponderante? Sabe, que ela informou na GFIP no mês passado. Qual é o KNAI dela? 2910. Essa empresa tem um trabalhador com mais de 16 dias que vai para o balcão do INSS. O INSS vai dar o acidente de trabalho, B91. Por quê? Porque na tela do computador do INSS aparece o mesmo decreto, que está dizendo 2910, M65. O INSS vai dar o tal do B91. B91, acidente de trabalho. Qual o nexo? Nexo técnico epidemiológico previdenciário. A empresa, não concordando com essa decisão do INSS, ela tem que apresentar uma contestação. Essa contestação tem que ser baseada em que dados? É essa a pergunta para você. Quais são os dados, Gustavo? A gente não combinou isso aqui, pessoal. Ele está aqui constrangido porque eu estou apertando o pescoço dele aqui. Vamos lá. Com os dados da própria empresa. Que dado do governo, rapaz? Então é o 2910. Não tem um PCMSO? Essa empresa chamada GM do Brasil não pertence ao 2910?
GM do Brasil é fábrica de automóvel? É. GM do Brasil tem PCMSO? Não! Esse é o problema. Não tem. Esse é o problema. Eles têm um amontoado de ASO. Eles têm uma mistureba lá de coisa que passa longe da epidemiologia. E diz a NR7 que o PCMSO é um instrumental epidemiológico. Então, só é possível contestar a epidemiologia nacional do NTEP, por força de uma lei do Congresso Nacional, por força de um decreto do presidente da República. Só é possível contestar essa epidemiologia com a contra-epidemiologia. E de onde vem a contra-epidemiologia? Dos dados das empresas organizados dentro de um PCMSO que exprimam um delineamento epidemiológico potente e suficiente, com potência científica suficiente para contraditar o nexo nacional. É tudo que as empresas não têm. O que é que elas têm? Contratam o Paulo Rogério, bundão da Silva aí, dá 5 mil contos para esse engenheiro aqui, esse engenheiro vai lá, não, faz um laudo aqui dizendo que tendinite não tem nada a ver com essa empresa. Meu amigo, isso não vale nada. Porque quem está dizendo que tem a ver com a empresa é a epidemiologia, enxergando o coletivo de adoecimento, enxergando o coletivo populacional deste segmento econômico. E nesse segmento econômico, sem dúvida, há uma contribuição que leva a um excesso de risco para tendinite. Agora, qual a explicação disso? Não cabe ao Estado explicar porquê da tendinite na GM. Quem tem que explicar o porquê da tendinite na GM é a GM. Percebe? Estou sendo muito agressivo, Gustavo? Eu estou conseguindo me explicar aí? Então, eu estou dando... GM do Brasil. GM do Brasil. Então, é o caso que eu estou falando a GM porque esses dados já é um dado público, né? Já está decisão judicial, já em segunda instância, onde a GM foi condenada a 947 mil reais. Presta atenção, um caso no qual ela dispensou sem justa causa um trabalhador que estava com a tendinite. E, obviamente, no exame demissional, ninguém vai dizer isso em ASO, né? Então, o que aconteceu? O trabalhador foi dispensado na estabilidade, porque, de verdade, ele tem uma tendinite por conta do processo produtivo. A empresa sonega a CAT, não reconhece o benefício, o INSS passa batido, come bola, porque não tem CAT, e quando não tem CAT, dificilmente o trabalhador consegue provar o contrário, e esse trabalhador, resumindo, foi dispensado sem justa causa, com a tendinite, né? E graças ao NTEP, isso aí é o julgamento em acórdão, um julgamento coletivo, confirmando a decisão de primeira instância pelo juiz de piso, em acordo, o tribunal confirma a reintegração por conta da estabilidade no emprego, por conta de um acidente de trabalho. Acidente de trabalho esse por doença do trabalho. Doença do trabalho essa por conta do nexo técnico-epidemiológico nos termos da lista C do anexo 2 do Regulamento da Previdência, que dispõe de forma cabal que 2910 guarda risco previdenciário. Cuidado, excesso de risco previdenciário. O nexo técnico é previdenciário. Esse nexo não é etiogênico, sindrômico, um nexo clínico. Por quê? Porque não se trata de um estudo clínico, muito menos de um estudo de busca das causas. Esse estudo é risco previdenciário. Qual a probabilidade de um trabalhador, numa situação do 2910, ativar o direito previdenciário? É isso que se trata o NTEP. O NTEP é um risco previdenciário. Por isso que a quarta palavra do NTEP é fundamental. Então, nexo técnico epidemiológico previdenciário. E se é previdenciário, esse nexo não tem natureza etiogênica, sindrômica ou clínica, né? E aqui eu convido os colegas médicos, que entendem bastante do assunto, a fazer essa separação aí, tá? Separar essas tintas. O nexo epidemiológico não tem potência, não se propõe a isso. Isso é um desvio e até certo ponto a desonestidade intelectual de quem rebate o NTEP dizendo que ele não explica as causas. Mas não explica mesmo.
Ele não é para isso que ele foi estruturado para dizer se há risco previdenciário. E neste caso, há risco previdenciário, a GM foi condenada a reintegrar o trabalhador e no período que ele ficou nesse sofrimento, imagina, pessoal, ser desempregado, sem ter o que comer, não passa nenhum exame admissional, porque todo mundo vai perceber que você tem uma tendinite consistente, importante, né? Já em grau avançadíssimo ali, né? Com recidivas, né? Situação de recorrências e tudo mais. Então, a condenação da GM, ela é emblemática, né? Aí vocês tiverem curiosidades aí, a gente vai discutir isso em um curso que a gente montou, tal, mas não quero falar de curso aqui não. Quero falar que nós temos todas as substâncias, todas as informações relativas a isso, tá? Então, você é advogado previdenciarista, você que é advogado de empresa, você que é advogado de sindicato, advogado de trabalhador, como se posicionar diante desse conhecimento todo chamado nexo técnico epidemiológico previdenciário? Qual a repercussão jurídica disso no mundo judicial? Qual a repercussão jurídica disso no mundo administrativo da empresa? Quais são as atitudes gerenciais a serem tomadas em relação a esse absenteísmo que é desmascarado pelo NTEP? Porque agora eu consigo dizer, esse absenteísmo é relacionado ao trabalho. E além da baixa produtividade, por deixar de ter um trabalhador operando, você tem um prejuízo muito grande por conta das consequências trabalhistas acidentárias, previdenciárias, cíveis e penais, né? Estamos falando aqui de direito penal, exposição a risco, estamos falando de direito administrativo em relação às repercussões no mundo do trabalho decorrentes da exposição a risco, né, pessoal? Repercussão no mundo tributário, aumento de tributação, né? No campo ambiental, no campo sanitário, tudo isso é importante, né? Então, mas focando aqui na pergunta do Gustavo, condenação, 947 mil reais, praticamente R$1 milhão, mais o paradigma, né? Que é o mais importante aí é o paradigma. Ou seja, nós temos aí uma jurisprudência que está apontando no sentido do não dá para esconder a sujeirada, como eu escondia antes, embaixo do PCMSO tapete. Não dá para esconder a sujeirada, como eu escondia antes, embaixo do tapete, PPRA. Não dá para colocar aqui um Paulo Rogério contratado por 1.000 conto para fazer LTCAT, laudo de insalubridade, laudo de periculosidade, sem nenhuma base epidemiológica, científica, de nenhuma sustentação de rastreabilidade, né, nenhuma robustez minimamente auditável, né? Você não tem nenhuma condição de auditar nenhum documento trabalhista hoje, porque esses documentos são desprovidos de qualquer preocupação com circularização, rastreabilidade, refutabilidade, visão sistêmica, enxergar o todo, né? Então, eu convido os amigos aqui, e aí eu abro a palavra para o nosso professor Gustavo, fazer um encaminhamento de como aplicar o NTEP, quais as consequências e o que isso tem a ver com gestão versão 3.0, SST 3.0, terceira geração. Ele termina sendo um coringa, né? O NTEP ele entra meio como um coringão, aí ele entra em qualquer jogo de cartas, né? Se o seu jogo de cartas e a sua mão for uma mão tributária, o NTEP entra porque ele que instrumentalizou o FAP. Se o jogo de cartas for ambiental, ele entra porque ele demonstra um sistema poluidor, um sistema degradante, né? Da perspectiva dos crimes ambientais. Se o jogo de cartas for direito sanitário, você está dizendo, aqui está uma epidemia, aqui está uma endemia.
né? Uma endemia de Lerdort. Então, se teu jogo for trabalhista, então jogando as cartas ali do jogo trabalhista, você vai lançar a mão do NTEP, Coringa, para dizer o seguinte, ó, eu vou entrar com ação civil pública, direito difuso coletivo, aqui tem uma deliberada vontade de adoecer e matar, isso está baseado nas frações etiológicas dos expostos, nas frações etiológicas populacionais, nos valores preditivos positivos, nos valores preditivos negativos, a partir de um painel epidemiológico dado por uma coorte. Né? Se teu jogo de cartas for do direito constitucional, você está tratando ali da dignidade da pessoa humana, do direito à redução de risco. Então, assim, o NTEP ele vai um pouquinho além dessa coisa do social, porque o social, Gustavo, fica meio piegas, né? Aquela coisa piega, vou cuidar de trabalhador porque eu amo trabalhador. Que mentira, rapaz. Quem ama trabalhador? Nada. Que trabalhador que é? Meu amigo, é o seguinte, eu quero que você produza. E para você produzir muito, eu quero que você sorrindo. Então, o marcador principal de produtividade é sorriso. Sorriso. E é sorriso espontâneo. Não é aquele sorriso obrigado porque eu preciso que você sorria para o cliente. Esse aí é um sorriso amaldiçoado. Esse aí você morre por ele. Você morre sorrindo. Porque você é obrigado a sorrir. Você é obrigado a sorrir. Esse aí é amaldiçoado. Então, quando o processo produtivo te obriga a sorrir, isso o NTEP pega. Né? Então, o NTEP ele termina sendo um coringa e interessante, assim, a vida como ela é, né? É longe, mas muito, muito, muito longe de qualquer pesadelo meu, qualquer sonho meu de produzir algo que tivesse essa repercussão. A nossa preocupação no início era produzir um algoritmo para calcular a flexibilização do SAT. Só isso. Entendeu? No meio do caminho, no meio da dança, né? Opa, peraí, essa dança aqui eu consigo dançar frevo. Não. Isso aqui eu danço valsa. Não. Isso aqui eu danço tango. Não. Isso aqui eu danço salsa. Então, essa construção toda vem depois, muito depois, entendeu? O que a gente pegou ali, né? E essa é a invenção. A invenção foi como tributar de forma flexível, considerando a prostituição da CAT. Sabendo que a CAT é inidônea, que ela é precária, que ela é subnotificada, como fazer com que os bons patrões pagassem menos tributo? Saída: enxergar o coletivo e dizer o individual. Qual o nome para isso? Epidemiologia. Qualquer epidemiologia? Não. Epidemiologia de incidências, de densidade de incidência, de um estudo poderoso, um estudo com volume, com carga, com gigantismo de dados, com um torniquete de sensibilidade estatística gigante, né? 99% de confiança estatística. E é por conta dessa fortaleza, essa robustez científica, que a gente consegue ter tranquilidade para enfrentar todos esses jogos de cartas aí, viu, Gustavo? Qualquer que seja a área. Então, vamos para o direito penal? Opa, direito penal eu consigo provar de que há crime de exposição a risco. Vamos para o direito difuso coletivo, meta individual, consigo provar de que há uma deliberada vontade de adoecer uma coletividade de trabalhadores num microclima considerado meio ambiente de trabalho. E aí você entra numa a coisa, né? E qual é a vantagem competitiva do NTEP para além disso tudo? Que a partir do NTEP você só prestigia os bons empregadores. Por quê? Porque o bom empregador tá pouco se lixando com o NTEP, Gustavo. Quem tá preocupado com o NTEP, pessoal? Eu tô falando aqui para Facebook, YouTube, Instagram, um monte de troço aqui perto de mim aqui, né? Quem tá preocupado com o NTEP é quem produz doente, velho. A empresa boa que não tem doente, ela tá se lixando com o NTEP. Entendeu? O NTEP alcança quem? Quem produz doente. Qual o problema do NTEP? É uma tarrafa que eu jogo no lago e vem caranguejo, vem peixe, vem cetáceo, vem quelônio, vem todo tipo de bicho aqui. Mas esses bichos têm explicação no mundo animal, concorda? Quem tem que dar essa explicação no mundo animal? As empresas que produziram esses bichos. Agora, nós aqui, como sociedade, a gente precisa jogar a tarrafa e dizer: aqui tem muito lixo, aqui tem muito pneu, aqui tem quelônio, tem cetáceo, tem peixe. Concorda? Então, o bom empregador, pessoal, ele bate palma pro NTEP. Por quê?
Porque não tem doente, velho. Ele contratou o Gustavo fez um plano de gestão, né? E cobrou caro, porque o Gustavo cobra caro, tem que cobrar caro mesmo. Fez um plano de gestão considerando toda essa holística visão, né? Passando pelo direito, pela medicina, pela contabilidade, né? Pela engenharia. Olha a quantidade de balde de tinta que eu tenho nesse negócio aí. Tá falando de medicina, de engenharia, direito. Só do direito tem mais de 5 ramos aqui ativados pelo NTEP. No campo da engenharia nem se fala, né? Toda a parte de processo produtivo, todo o engendramento, toda a arquitetura do processo produtivo passa pela engenharia, que é quem opera essas definições de processo produtivo, né? E passa pela medicina, que é quem faz o gabarito, passa não passa lá no admissão e na demissão via periódicos, né? Então nós temos contabilidade, escrituração fiscal digital, que considera o afastamento no E-Social do 2230. Esse afastamento é acidentário ou não, depende do NTEP. Então, os bons empregadores, eles passam a ser prestigiados a partir do momento em que o NTEP, no caso desta empresa, não pegou ninguém. Por que não pegou ninguém? Porque não tem doente. Hein, Gustavo? Percebe que o NTEP... o NTEP é meu amigo, você só está preocupado no NTEP porque você produz muito doente. Você está chateado com o NTEP porque o NTEP está desmascarando aquilo que antes você empurrava embaixo do tapete do PCMSO. Você chamava esse amontoado de aso aí de PCMSO. Nem PCMSO isso é, né? Então, e essa produção, essa legião de doentes que chegam no INSS, chegava com um rótulo, não é acidente, foi Deus que quis, falso negativo, isso é problema do povo, o INSS que se vire, o SUS que trate, né? Essa para a empresa, isso para a empresa que produz doente. E para a empresa que está tranquila, está batendo palma. Por quê? Porque na tributação dela vai ter um FAP reduzido, ela vai conseguir apresentar um projeto de financiamento para o BNDES ou captação de capital, de acionistas, fazer um programa de IPO, enfim. Ela consegue fazer 1 milhão de coisas porque ela tem bons números para mostrar. E o NTEP, além de tudo isso, tem essa função econômica como uma externalidade positiva. Encerra aí, encerra. Então, rapaz, isso é constrangedor, porque você termina fazendo propaganda de si mesmo, né? Algo estranho, né? Porque competência você não diz que tem, né? Você simplesmente demonstra. E quem quiser que critique, né? Mas eu tô sendo muito cobrado aí, muito cobrado mesmo, porque como eu me dediquei muito na vida acadêmica, na produção científica, eu terminei negligenciando aí a sala de aula, né?
E agora eu retomei esse lado sala de aula, né? E muitos colegas, alunos, tal, ficam, poxa, professor, onde é que tem isso, tal, cadê a aula? Não, ler o teu livro é muito chato, muito número, aquelas coisas, né? Tá tudo escrito já nos livros, né? Só que os caras querem aula, eles querem ver, tal. Aluno é bicho danado, pá. Aluno é bicho danado. É, aluno e peão, velho. Então, por conta disso, aí eu disse, caramba, tá. Foi o seguinte, gravei em estúdio profissional, 7 horas e 9 minutos, isso aí de aula, tá? Tem mais 1 hora ou 1 hora e meia, na verdade chega até 2 horas, de aulas complementares, a partir de lives, a partir de complementos, né, materiais complementares. No final das contas aí nós temos aí 9 horas de gravação em estúdio e ensinos complementares, né, material complementar. E a gente colocou praticamente tudo da tese, né? Praticamente não, pessoal, a gente colocou mais do que está na tese, porque na tese, isso foi lá em 2006, 2008, a tese foi defendida em 2008, né? De lá para cá, muita coisa eu aprendi, né? Muita coisa eu aprendi com a vida, muita coisa que eu pensava que era verdade, eu disse, rapaz, isso aqui não era verdade, não, isso aqui é muita verdade. E tinha coisa que eu tinha certeza que era verdade, opa, isso aqui é mentira, isso aqui tá tudo errado, né? E a gente vai melhorando, vai amadurecendo, né? E recentemente eu entrei no pós-doutorado exatamente com esse objetivo de atualizar a matriz do Unitep. Então nós temos a Unitep no doutorado e a atualização do Unitep no pós-doutorado. E o curso traz todas essas nuances que eu resumidamente coloquei para vocês nessas duas lives. Live 1 de terça-feira e a live de hoje a gente coloca aí, né? Não. Não. Não é porque não é, não é porque não é inédito, não. Porque o FAP também era inédito e hoje tem 3 milhões de gente dando aula de FAP aí, né? Então o FAP é da mesma tese, os caras pegaram o que eu escrevi na tese e começaram a dar aulinha por aí, né? Só que eles não tiveram coragem de fazer a aulinha do capítulo 2 da tese, que é a do Unitep. Não sei porquê, né? Muito possivelmente porque o FAP é só uma receitinha de bolo, você precisa saber ler e dizer, olha, frequência, custo, despesa, coloca 35% de peso para frequência. Então assim, como ficou muito simplificado, até a minha filha de 15 anos dá aula de FAP aqui, né? Que é da mesma tese, né? Agora, a Unitep, eu estou aguardando alguém tomar coragem e escrever contra o Unitep, ninguém escreve, eu fico, poxa, tudo que é congresso que eu vou, todo mundo xinga. Eu pergunto, o que você escreveu, chefe? Qual artigo científico você publicou? Não, porque eu sou médico, sou doutor, sou engenheiro, meu amigo, isso você escreveu? Né? Então, assim, eu tenho um monte de inimigo, por esse meu jeitão aqui, tenho um trilhão de inimigos, né? Mas um ou outro amigo que eu tenho são amizades que enriquecem, que todo mundo ganha, né? Porque a gente faz um debate honesto, aberto. O Unitep não é panaceia, eu estou olhando para as 3 câmeras aqui. O Unitep não é panaceia, não resolve problema nenhum. O Unitep apenas desmascara, né? E coloca para a sociedade algo que incomodou bastante, que é essa ultrapassagem do SST 2.0, esse SST cartorário baseado em Ctrl-C, Ctrl-V, em PPRA comprado por 1.000 conto, asa de R$30, essa prostituição toda que a gente sabe que tem no mundo aí do SST, né? O Unitep chega e revoluciona porque ele colocou as claras, né? O nosso problema não é acidente de trabalho traumático, o nosso problema é dossopatia, é transtorno mental. E quem trouxe isso à luz? O Unitep. Não, tá errado, não é 50 não, era para ser 5% aí, né? Era para ser 5%. Pessoal, enfim, pessoal,
Sendo, sendo, sendo muito honesto aí, pessoal, a gente preparou esse curso para o profissional que está nessa troca de pele aí, né? Tá trocando a pele, tá saindo dessa versão cartorária de SST, tá entrando na SST 3.0. E o NTEP é uma boa entrada. O NTEP é um login senha muito bom para você entrar nessa terceira geração. E com um grande público nosso aqui, eu preparei o curso, pessoal, para os colegas alunos, né? Aluno que eu falo não é aluno porque não tem luz. Alumno é aquele que não tem luz, né? Na verdade, são colegas profissionais que estão matriculados em curso de especialização comigo, né? Presencial e EAD, né? E aí a gente preparou esse curso para esse povo, né? Para a gente facilitar a vida desse sofrido aí que muitas vezes não tem nem emprego, né? O cara tá começando agora a consultoria, tá começando agora aquela vida profissional, saiu da vida acadêmica, saiu da empresa, tá trocando de pele, né? Ficou nesse cartório aí o tempo todo, né? 50%. 50%. Tá bom, libera aí. Libera aí. Isso. Fique com Deus, um abraço, força Brasil!